Diz assim, Salmo 147, Aleluia, como é bom cantar louvores ao nosso Deus, como é agradável e próprio louvá-lo. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida de suas feridas. Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo seu nome. Grande é o nosso soberano, ele é tremendo em seu poder e é impossível medir o seu entendimento. O Senhor sustém o oprimido, mas lança por toda a terra o ímpio. Cantem ao Senhor com ações de graças e ao som de harpa e façam música para o nosso Deus. Ele cobre os céus de nuvens, concede chuvas à terra e faz crescer a relva nas colinas. Ele dá alimento aos animais e aos filhotes dos corvos que, quando estão com fome, estão gritando. Não é a força do cavalo que lhe dá satisfação, nem a agilidade do homem que lhe agrada. O Senhor se agrada daqueles que o temem, daqueles que colocam a sua esperança no seu amor leal e fiel. Exultem ao Senhor. Aleluia, aleluia. Irmãos, é sobre essas verdades que nós vamos meditar aqui esta noite. Nós vamos falar sobre um Deus soberano. Nós vamos falar sobre um Deus amoroso, misericordioso, um Deus que está no controle de tudo, um Deus que não deixa nós passarmos necessidades, um Deus que supre as nossas necessidades. É sobre isso que nós vamos falar. Ele é grande, irmão. Ele é grande. O último versículo que eu li aqui diz assim, que Ele se agrada daqueles que confiam no seu amor leal e fiel. Um amor leal e fiel. Mas nós precisamos crer nele. Precisamos crer que Ele é grande, que Ele é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Ele supre as nossas necessidades. Vamos lançar todas as nossas necessidades. Vamos lançar todas as nossas aflições, todos os nossos medos, tudo nas mãos do nosso Senhor, porque Ele é poderoso, Ele é forte em poder e Ele é forte em sua majestade. Ele é soberano. Amém. Meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, por mais uma oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá de poder, ó Deus, contemplar a Tua beleza, contemplar a Tua palavra, contemplar, ó Deus, todas as Suas ricas bênçãos, ó Pai. Nós te amamos, ó Deus, e nós colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, eu quero declarar, ó Pai, que toda ação do diabo, toda ação contrária à Tua palavra, que nesse momento caia por terra em nome de Jesus, ó Pai. Nós vamos entoar o Seu nome aqui neste lugar, nós vamos glorificar o Seu nome, ó Pai, nós vamos exaltar o Seu nome, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o poder. Por isso nós queremos entregar as nossas vidas nas Suas mãos, em nome de Jesus, ó Pai. Toma-nos, ó Deus, neste momento, ó Pai, toma a nossa mente, o nosso coração e o nosso espírito, ó Pai, para possamos entender, ó Deus, as Tuas verdades, em nome de Jesus, amém. Irmãos, aqui nesse texto fala que Ele conta as estrelas, cada uma pelo seu nome. Os cientistas dizem que nem todas a areia de todos os mares, de todas as praias são tão numerosos quanto as estrelas. E a Bíblia também declara isso, que as estrelas são inúmeras vezes maiores do que todas as areias de todos os mares e de todas as praias. E Deus conta cada uma das estrelas pelo nome. Ele é grande, irmão. Ele é grande. Ele é poderoso. Eu te convido você, quando você for na praia, pegar um punhadinho de areia, leva uma lupa e aí conta quantos grãozinhos de areia tem num punhadinho que você pegou na mão. É impossível. Mas o nosso Deus, Ele é soberano. Ele conta cada uma das estrelas pelo nome. Ele conta cada uma das estrelas pelo nome.
Esse Deus é poderoso. Ele é poderoso. Amém? Irmãos, lá no profeta Zacarias, no capítulo 12, ele começa dizendo assim, que a palavra do Senhor tem peso. A palavra do Senhor tem peso. Irmãos, ele diz que Deus formou todo o universo. E ele diz que Deus formou o espírito de cada homem. Daqueles que já se foram, daqueles que estão vivendo e daqueles que ainda hão de vir. É Deus que forma todas as coisas. Ele não faz transplante de espírito. Ele cria cada espírito novo a cada nova gestação. Porque Ele é poderoso. Ele é poderoso. Irmãos, a palavra de Deus tem peso. A palavra de Deus tem peso. E quando essa palavra veio até mim, eu senti esse peso. E é muito poderoso aquilo que Deus tem compartilhado. E é muito poderoso aquilo que Deus vai falar conosco aqui esta noite. Nós vamos falar, irmãos, não só da nossa igreja, todas as igrejas, de todas as partes desse planeta. Nós vamos falar sobre todas elas. Porque Deus tem revelado tudo aquilo que Ele tem visto, tudo aquilo que Ele tem enxergado nos seus discípulos, nos seus servos, nos seus filhos. E é por isso que nós vamos meditar lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, Apocalipse, aleluia, aleluia, Apocalipse, capítulo 3, nós vamos ler os versículos 14 até o versículo 22. Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles a quem eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Amém. Glórias a Deus. Irmãos, o autor desse livro de Apocalipse é o apóstolo João. O apóstolo João é o mesmo apóstolo João que escreveu o livro de João, o Evangelho de João, e é o mesmo que escreveu a primeira, a segunda e a terceira carta de João, que está no finalzinho da Bíblia. É o mesmo apóstolo, é o mesmo discípulo de Jesus. Esse João não é o João Batista, tá? E nem os tantos Joãos que tem na Bíblia. Esse João que escreveu era discípulo de Jesus. Ele era conhecido como discípulo amado. O próprio Jesus chamava ele assim, de discípulo amado. Esse é João, o autor do livro de Apocalipse. Onde ele estava? João, ele era o mais novo dos discípulos. E por isso foi o último a morrer também. Todos os outros discípulos de Jesus já haviam morrido, já haviam falecido. Mas João estava vivo, testemunhando, pregando e fazendo discípulos. E o que aconteceu?
o Império Romano que dominava ali naquela região achou que João era uma ameaça e aí mandou ele para uma prisão. Essa prisão é diferente das prisões que nós temos hoje. Essa prisão era numa ilha. Então você levava a pessoa para uma ilha afastada e deixava lá até morrer, ou até que a pena pudesse ser revogada. E foi isso que aconteceu com João. João foi para uma ilha chamada Patmos, que é, na realidade, uma prisão naquela época. João foi para lá. E quando João foi para lá, ele, tomado pelo Espírito Santo de Deus, ele começou a ter visões. Ele começou a ter intimidade mais e mais com Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós passamos por aflições, quando nós passamos por dificuldades, quando nós passamos por lutas, é aí que a nossa intimidade com Deus tem que aumentar. É aí que nós precisamos buscar mais e mais de Deus, para que Ele fale mais e mais aos nossos corações. E foi isso que aconteceu com João. E ele ali, buscando, clamando a Deus, Jesus então arrebata ele ali daquele lugar em espírito, e ele é elevado aos céus, e lá ele consegue ver toda a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aos pés de Jesus, já glorificado, João começa a ver todas as coisas que Jesus queria revelar sobre a sua igreja, sobre o seu povo. Sabe o que aconteceu, irmãos? Jesus colocou toda a revelação do que iria acontecer com a igreja que ele mesmo fundou, que ele mesmo criou. Jesus colocou todas as etapas que a igreja iria passar aqui nessa terra e mostrou isso para o apóstolo João. Então João pôde ver. E aí quando Jesus fez isso com João, Jesus disse assim: manda 7 cartas a 7 igrejas que estão em um determinado lugar. Que hoje, se nós formos ver o local hoje, é o país da Turquia, uma região ali da Turquia. Existia 7 igrejas onde Jesus, olhando por essas igrejas, falou para João: escreve e manda cartas para essas igrejas. Uma dessas cartas é a carta de Laodiceia. Só que essas cartas, elas não eram simplesmente cartas. Elas eram todas as etapas de que a igreja iria passar aqui nessa terra. Então, 7 etapas, porque são 7 cartas, 7 etapas a igreja ia passar aqui nessa terra. E então nós chegamos na etapa final da igreja aqui na terra, que é a carta de Laodiceia, que é a carta onde Jesus revela para João e revela para nós aqui esta noite o que ele tem contra essa igreja, porque ele não tem nada a favor dessa igreja, a não ser o amor, que mesmo pecadores, Jesus ama a todos. Mas ele tem muitas coisas com esta igreja, e ele começa a revelar quais são essas coisas, e ele começa a mostrar para João quais são essas coisas, e é sobre isso que nós vamos meditar aqui esta noite, e é sobre isso que nós vamos falar aqui esta noite. Amém? Amém, irmãos? Então dá um glória a Deus aí bem forte, então. Amém? Glória a Deus? Amém. Irmãos, glorifica o nome do Senhor Jesus. Glorifica o nome do Senhor Jesus, porque Ele é poderoso. Ele é poderoso. Ele começa dizendo, irmãos, lá no versículo 14: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Sabe o que nós vemos aqui? Que Jesus é soberano sobre a igreja, que Jesus é soberano sobre todas as coisas. Olha aqui o que ele fala: essa é a fiel testemunha verdadeira e soberana de toda a criação. É Jesus, irmãos, é Jesus, porque Jesus estava desde o começo lá na criação. Todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele e por intermédio dEle. É Jesus, Ele é soberano e Ele está sob o controle de todas as coisas. É Jesus, e Ele está vendo o que a sua igreja está fazendo nos últimos dias. Ele está vendo, porque Ele é soberano. Amém? Ele é soberano. Então,
Aqui Jesus já começa a chamar a atenção de todas as lideranças, de todas as igrejas. De todas as igrejas, ele já começa a chamar a atenção. Olha, eu sou soberano. E eu falo diretamente com você. É sobre a liderança que Jesus está falando. Irmãos, não pense que liderança é só pastor, apóstolo, bispo, não. Todos nós somos líderes porque Jesus nos constituiu sacerdotes, reis e príncipes aqui nessa terra. Então, nós todos temos a responsabilidade como líderes, nós todos. Você como líder da sua casa, você como líder lá no seu trabalho, você como líder lá em todos os lugares onde você for. Você carrega o peso da glória de Deus e por isso você é líder, você é ministro. E é sobre essa liderança que Jesus chama atenção. É sobre essa liderança. É comigo e é com você, irmão. Você quer entender um pouquinho melhor de como Deus é poderoso? Como Jesus é soberano? Certa vez eu estava num laboratório, porque eu trabalho no hospital, e eu estava consertando o equipamento em um laboratório de pesquisas. E aí, a moça lá, a técnica lá, a pesquisadora, ela estava empolgada, irmãos, ela estava empolgada, porque ela tinha encontrado alguma coisa que ali, ela despertou. E aí ela ficou tão alegre que ela me chamou e falou, eu estava por ali, ela me chamou e falou assim, olha aqui, Marcos, olha só, esse pedacinho de nada é um DNA, esse pedacinho de nada é um pedacinho da célula humana, aqui tem milhões e milhões de códigos de vida, um pedacinho de nada. Agora você imagina você pegar um corpo humano inteiro, que é todo constituído por células, entendeu? Pegar um corpo humano inteiro, e se a gente pegar e colocar esses códigos genéticos, esse DNA, se a gente colocar numa fita métrica, sabe quantos trilhões nós precisaríamos de fita métrica? 102 trilhões de metros para poder medir o código do DNA de um ser humano. E foi Deus quem te formou. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe até quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Ele sabe contar cada código genético desses 102 trilhões. Porque Ele é poderoso. Ele é soberano. Nada foge do seu controle, nada foge da sua visão, nada foge do seu controle. Tudo está perfeitamente no seu controle. Irmãos, Jesus é soberano. Ele é soberano sobre todas as coisas. No versículo 15 a 16 diz assim: o soberano, conheço as suas obras. Sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Irmãos, Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Não adianta querer enganar o nosso Senhor Jesus Cristo. Abre comigo lá em Salmo 139. Salmo 139. Salmo 139. Amém? Amém? Está muito fraco. Está todo mundo com sono. Amém? Então tá. Salmo 139. Lê para mim o versículo 1. Amém. Ele diz: Senhor, tu me sondas e me conhece. E agora o versículo 7. O que diz o versículo 7? Pode ler. Aleluia. Ele sonda cada um de nós e conhece cada um de nós. E nós não podemos fugir do seu olhar. Nós não podemos fugir do seu controle. Amém? Então, quando Jesus ele olha para a igreja, para a igreja de Laodiceia, a igreja dos últimos dias, a igreja que nós estamos vivendo hoje, nos últimos dias, sabe o que ele vê, irmãos?
crentes, discípulos, filhos que estão desviados dos seus caminhos. Pessoas que, na aparência, são crentes, são cristãos, são homens e mulheres de Deus, mas internamente, porque Ele esquadrinha todo o nosso coração, Ele sabe que ali tem pessoas que estão fingindo ser aquilo que não é. Meu Deus, é por isso que Ele fala que você não é quente nem frio, porque você está fingindo. Você está fingindo, você não sabe, você ainda não decidiu, você ainda não tomou uma posição, você se desviou do caminho do Senhor, você optou por todas as outras coisas que o mundo pode oferecer, mas não entregou a sua vida verdadeiramente para Jesus. E é isso que Ele está falando, que se você continuar dessa forma, fingido, Ele vai vomitar da sua boca. Irmãos, é hoje, é agora, nós precisamos de arrependimento, nós precisamos entender que essa palavra é para nós, irmãos, é para nós, nós estamos dia após dia, trocando todas as coisas de Deus, trocando a nossa fé, a nossa confiança em Deus, em todas as outras coisas que o mundo pode oferecer. Nós não confiamos em Deus, mas nós confiamos na empresa que oferece seguro para o meu carro. Nós não confiamos em Deus, mas nós confiamos no banco que oferece seguro para a nossa casa. Nós dizemos que confiamos em Deus, mas nós temos medo de sair para a rua por causa da violência. Que isso, irmãos? Nós somos filhos do Deus vivo, todo-poderoso, soberano sobre toda a criação. Nós não precisamos ter medo de nada e nem de ninguém, irmãos. Não seja medroso, não seja covarde. Seja ousado, confiante em Deus. Ele é todo-poderoso, Ele é soberano sobre todas as coisas. Vamos crer, irmãos, vamos crer. A igreja precisa crer. Ele sabe de todas as coisas, irmãos. Ele sabe de todas as coisas. No versículo 17 diz assim: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. A igreja de Laodiceia, a igreja dos últimos dias, a igreja que nós vivemos nos nossos dias, é uma igreja que está rica, é uma igreja que adquiriu riquezas, é uma igreja que, com todas as suas posses, ela se acha autossuficiente, ela não depende mais de Deus, ela não confia mais em Deus, ela só confia na sua riqueza, nas suas posses, e troca Deus por todas as riquezas que tem. Essa é uma igreja rica e que troca o serviço a Deus, o confiar em Deus, a fidelidade em Deus pelas suas riquezas. E sabe o que Jesus ensinou, irmãos? Jesus, esse mesmo que está falando para a igreja de Laodiceia, foi aquele mesmo que lá em Mateus capítulo 6, se eu não estou errado, lá no capítulo 6 ele diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas ajunteis tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem, nem os ladrões consomem e roubam. Irmãos, onde nós estamos colocando o nosso coração? É no nosso trabalho? É na nossa riqueza? É no nosso carro? É na nossa conta bancária? Nós precisamos ajuntar riquezas nos céus, irmãos, no céu, porque é lá que Jesus está agora, intercedendo por mim e por você. E todas essas riquezas que Ele vai acumulando, minha e sua, lá no céu, vai chegar um momento, vai chegar uma hora em que esse mundo vai passar por uma grande tribulação onde nem eu e nem ninguém poderia suportar, mas esse mundo vai passar,
E aí, onde está a sua riqueza? E aí, o que a sua riqueza vai poder fazer? Absolutamente nada. Nada, nada, nada. Sabe o que acontece, irmãos? Hoje, ao redor do mundo, existem alguns lugares que as pessoas elas estão cavando cavernas sobre alguns montes ao redor do mundo. Lá na Europa isso é muito comum. E aí, o que acontece? As pessoas elas estão esperando que num momento onde o mundo entrar em colapso, elas vão ir lá para esse lugar e vão escapar da fúria e da justiça de Deus. Mas não tem jeito. Não tem jeito. O que nós lemos em Salmo? Ele sonda. Ele não tem como escapar dele. Não é se escondendo num buraco no meio da terra, achando que está bem, que não está bem. Irmãos, as nossas riquezas não vão servir para nada. Vamos ajuntar tesouros nos céus. Vamos confiar em Deus. Vamos depositar a nossa confiança em Deus. Não nas nossas riquezas, não no nosso dinheiro, não em todas as coisas que o mundo pode oferecer. O mundo não pode te oferecer absolutamente nada. O mundo só pode te oferecer miséria, destruição. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele pode te oferecer uma coroa de glória, um trono celestial, uma vida nova, uma vida transformada. É isso que Ele pode te oferecer, e infinitamente mais do que nós pedimos e do que nós pensamos. É isso que Ele pode oferecer. E nós ainda estamos confiando nas nossas riquezas? Não. Não, não e não. É isso que Jesus está falando para a igreja dos últimos dias, é isso que Jesus está falando para nós. Irmão, se você ligar a televisão, se você ligar a internet, nós vamos ver templos maravilhosos, nós vamos ver lugares extraordinários aonde as pessoas estão louvando, adorando e exaltando o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando ele olha para esses lugares, quando ele olha para lá, o que ele vê? É o que nós já falamos no capítulo anterior, né? Pessoas que estão fingindo ser aquilo que não é. Não vamos ser assim, irmãos. Não vamos ser assim. Vamos ser servos fiéis a Deus. Vamos confiar toda a nossa vida em suas mãos. Ele é poderoso, irmãos. Ele é poderoso. Irmãos, mesmo com esses pecados, mesmo com esses problemas que a igreja de Laodiceia tem, Jesus, Ele oferece perdão, Ele oferece arrependimento. E quantos de nós estamos dispostos a aceitar o perdão e o arrependimento que Deus tem para nos oferecer, que Jesus oferece para cada um de nós? Ele oferece, irmãos. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha só o que diz no versículo 18. Dou-lhe este conselho. É Jesus falando à sua igreja. Dou-lhe este conselho. Ele dá conselho, irmãos. Ele te chama. Ele não arrebenta a porta. Ele não coloca nós para fazermos todas as coisas de forma obrigatória. Não, nós fazemos porque amamos. Nós fazemos porque reconhecemos que Ele é o nosso Senhor. E é por isso que Ele dá conselho. Ele não vem te obrigar a nada. Ele não quer te obrigar a nada. Mas Ele expõe as nossas fraquezas, as nossas malignidades. Ele expõe. E Ele nos dá conselho. E olha só o que Ele fala. Dou-lhe este conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Irmãos, aqui nós estamos diante de uma igreja aonde Jesus está expondo os seus pecados. E Jesus está dando conselhos. Compre de mim ouro refinado. Ou seja, ajunte riquezas no céu. Não ajunte riquezas na terra. Não faça alianças com esse mundo para poder ter riquezas. Não faça aliança com este mundo para poder ter benefícios. Sabe o que a igreja tem feito hoje, irmãos?
ela tem uma aliança com Jesus, porque nós somos a noiva. Nós somos a noiva de Cristo. E sabe o que a noiva tem feito? Ela tem pegado essa aliança e tem colocado no dedo do mundo. Tem trocado. Não, Jesus, eu não quero a sua riqueza, eu quero a riqueza que o mundo pode oferecer. Então ele dá a aliança com o mundo. Irmãos, quantas igrejas que nós vemos, pessoas que nós vemos que estão trocando a aliança com Deus para ter uma aliança com o mundo. Irmãos, nós não podemos fazer aliança com o mundo, nós não podemos esperar benefício nenhum do mundo, porque o mundo não pode oferecer nada para a igreja, nada, absolutamente nada. Para a igreja, o único que sustém, o único que abastece a igreja, o único que fortalece a igreja, o único que dá coisas para a igreja é o próprio dono da igreja, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele, somente Ele, tudo é para Ele e tudo foi criado por Ele, por intermédio dEle. Para Ele são todas as coisas, e nada para o mundo, nada, não podemos fazer alianças com o mundo. Sabe o que nós estamos vivendo nos dias de hoje, irmãos? Nós estamos vivendo uma batalha, onde as pessoas têm ido para a internet, têm brigado com seus familiares, amigos, e no seu trabalho, e enfim, em tantos lugares. Essas pessoas, elas têm expressado as suas indagações, essas pessoas têm expressado aquilo que têm sentido. Mas eu te pergunto, irmãos, será que nós devemos realmente olhar para essas coisas que o mundo tem e esperar alguma coisa delas? Nada. Sabe o que as pessoas têm feito, irmãos? Nas internet, nas redes sociais, as pessoas têm expressado, que elas vão confiar no fulano, no Bertano, ou no A, no B, no C ou no D. E aí tem esperado que essas pessoas possam, de fato, trazer algum benefício para a igreja. Porque fulano, porque pessoa tal, candidato. Estou falando agora, irmãos, sobre essas alianças que a igreja tem feito. O candidato A, B ou C. Ele tem princípio cristão. Ele não tem princípio cristão. Irmãos, para com isso, irmãos. Nós não precisamos de princípios cristãos, nós precisamos de Jesus. Nós precisamos depender de Jesus. Se o mundo piorar, nós precisamos de Jesus. E o mundo vai piorar. O mundo não vai melhorar, irmãos, é só pegar e ler Apocalipse. Se você não quer ler a Bíblia inteira, lê pelo menos Apocalipse. É só destruição, porque chegou o tempo em que Jesus vai fazer justiça. E o mundo vai estar em desordem, o mundo vai de mal a pior. E não é ninguém que tem princípio cristão que vai resolver isso e que vai beneficiar a igreja. Não, irmãos, está errado. Não temos que fazer aliança com ninguém, com homem nenhum, é com Jesus, Se você está com medo do Brasil que você quer para o futuro, pede para Jesus. Se você está com medo do que eles vão ensinar para os seus filhos na escola, pede para Jesus. Se você está com medo do que vai acontecer com o seu salário, com sua casa, pede para Jesus. Confie nele, entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Não é confiar no homem, não é entregar nas mãos do homem a sua confiança e achar que ele vai resolver. Não vai resolver, é Jesus. Não faça alianças com o mundo. Igreja, não faça alianças com o mundo. Façam aliança com Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. É isso que Jesus tem contra a igreja, irmãos. A igreja tem trocado, tem tirado ele do trono e colocado qualquer um. Não faça isso. Irmãos, a igreja, ela está cheia de marcas. A igreja de Jesus está cheia de marcas. E essas marcas são marcas de pecado.
Sabe por quê, irmãos? Porque é uma igreja que se tornou infiel. É uma igreja que, como noiva, ela nem ainda passou pelo casamento e já está traindo o seu noivo. E aí está com a veste tudo manchada de sangue, de pecado. Irmãos, o que Jesus tem visto nos dias de hoje? A igreja de Laodiceia, nós estamos vivendo os dias da igreja de Laodiceia, os últimos dias aqui nessa terra da igreja, e nós precisamos tomar uma posição. Nós precisamos lavar as nossas vestes, sermos fiéis a Deus, sermos compromissados com Jesus, não sermos infiéis e adúlteros, porque a infidelidade e o adultério mancha, traz marcas, e Jesus tem visto essas marcas de infidelidade da sua noiva. Irmãos, arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se. É tempo, é chegada a hora de arrependimento, porque Ele está dando conselho. Compre de mim ouro, deixa eu vestir uma veste branca de linho fino, veste de justiça, de salvação, de glória. Deixa eu te vestir, igreja minha, noiva minha. Meu Deus, meu Deus, aleluias, aleluias. A igreja tem ficado cega, a igreja tem ficado cega. Ela não consegue mais ver o seu Senhor e Salvador. Por isso está com os olhos tapados, vedados. E sabe qual é o conselho de Jesus? Compre colírio de mim. Eu vou lavar os seus olhos. Eu vou lavar os seus olhos. Vou fazer você enxergar aonde você está errado. Por que você precisa de mim? Compre colírio de mim. Irmãos, a igreja está sendo violentamente atacada pelo vírus da incredulidade. E o Senhor tem contra a sua igreja a incredulidade. Nós não cremos no que nós pregamos, nós não cremos no que nós falamos que acreditamos. É tudo da boca para fora, é tudo da boca para fora. Nós precisamos crer verdadeiramente que Jesus é o nosso Senhor, que Ele é poderoso e que sem Ele nós não somos nada. Nós precisamos crer, irmãos, nós precisamos crer. O vírus da incredulidade tem invadido as igrejas, e as igrejas estão esperando só ver sinais, prodígios, mas sinais e prodígios é para um tempo. Agora não é tempo de sinais e prodígios, irmãos, agora é tempo de crer sem ver. Aleluia, aleluia. Tem que crer, irmãos, tem que crer. Não precisa ver, não, tem que crer. Em nome de Jesus, que Ele vai fazer todas as coisas, Ele vai transformar todas as coisas, a nossa vida, o nosso lar, o nosso trabalho, todas as coisas, mas precisamos crer que Ele é poderoso. Ele é poderoso, irmãos. Sabe o que Isaías disse lá no capítulo 40? Ele diz que Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, sabe o que Ele fez? Ele estendeu toda a extensão do universo e mediu com uma linha. Vai pesquisar para você ver qual que é o tamanho desse universo. É bilhões e bilhões e bilhões de anos para você poder conhecer o universo viajando à velocidade da luz. É loucura, irmãos, é loucura. O nosso Deus estendeu todo o universo com uma linha. Sabe quando você vai construir uma casa e estica a linha lá para fazer os alicerces? Foi a mesma coisa que Deus fez no universo. Foi a mesma coisa. Você acha que você crê num Deus pequeno? Você acha que você crê num Deus que não pode todas as coisas? Não, Ele pode todas as coisas. Precisamos crer em nome de Jesus, que Ele é poderoso, Ele é poderoso. Jesus está dando conselho para a sua igreja. Compre ouro de mim, ajunte riquezas no céu, mude as suas vestes e abra os seus olhos para ver. Deixe Ele pingar o colírio, sarador, curador da fé.
Nós precisamos de arrependimento, irmãos. Precisamos de arrependimento. Precisamos colocar a nossa vida no altar de Deus e crer que Ele é poderoso. Meu Deus, mesmo com todas essas mazelas que a igreja tem passado, mesmo assim, Jesus ama a sua igreja. Jesus ama a sua igreja. Repete comigo, irmãos. Jesus ama a sua igreja. Bem forte, bem forte. Jesus ama a sua igreja. Eu e você somos igreja de Jesus. Eu e você. E quando nós vemos todas essas coisas, nós precisamos olhar para dentro de nós, não é apontar o dedo para o irmão. Eu não estou apontando o dedo para ninguém. Eu estou apontando o dedo para mim mesmo. Jesus tem coisas contra a minha incredulidade, contra os meus pecados, E é isso que eu e você temos que fazer todos os dias. Olhar para dentro de nós e ver que Jesus está olhando, que Jesus sabe de todas as coisas e nós não podemos fingir. E Ele sabe de todas as coisas. E no tempo certo, na hora certa, Ele vai nos coroar com a coroa da vida. Mas, se nós continuarmos só apontando o dedo para o outro e não olhando para cada um de nós, para dentro de nós, Ele vai vomitar, irmãos. Jesus ama a sua igreja. Olha só, irmãos, o que ele fala no versículo 19 até o 22. Repreendo e disciplino aquele que eu amo. Jesus, Ele ama a sua igreja. Todas essas coisas que Ele está falando para a igreja de Laodiceia, para nós crentes que estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui na terra, olha só o que Ele está falando. Ele repreende, disciplina, porque Ele ama a sua igreja. Não importa o que você fez, apaga o seu passado, Ele apaga o seu passado. Não importa o que você fez, é hoje, é agora. Arrependimento, Ele está oferecendo perdão. É hoje e agora, irmãos. Por isso, seja diligente, arrependa-se, seja diligente. Sabe o que é ser diligente? Ser diligente, irmãos, é enxergar o caminho certo e trilhar pelo caminho certo. Ou seja, você está enxergando o caminho certo, está caminhando para o caminho certo. Você é diligente. Agora, se você está enxergando o caminho certo, mas pega o atalho, você deixou de ser diligente. Sabe o que vai acontecer com quem pega atalho? Vai se dar mal. Vai se dar mal. Seja diligente, irmãos. Você está enxergando o caminho? Qual que é o caminho? Jesus. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Seja diligente. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Sabe por quê, irmãos? Tem uma porta. Sabe por que tem uma porta? Se a gente for olhar a penúltima igreja, a penúltima carta, que é a carta de Filadélfia. Lá na carta de Filadélfia, Jesus, Ele restaura a igreja, Ele faz um mover maravilhoso naquela igreja, aqueles que nos antepassaram, aqueles pelos quais nós chegamos aqui hoje, aqueles que pregaram para mim e para você, para que nós pudéssemos crer que Ele é o Senhor e Salvador, aqueles que ficaram no passado, que pregaram para mim e para você, Deus reavivou, Deus fez um mover, Deus fez uma obra maravilhosa na vida dessas pessoas e dessa igreja, a igreja de Filadélfia. E sabe o que Ele fez? Ele deixou uma porta aberta, é o acesso direto ao trono celestial, ao trono da graça, a presença de Deus, a porta está aberta. Mas sabe o que aconteceu? Quando nós entramos na igreja dos últimos dias, que é a igreja de Laodiceia, agora Jesus não está mais dentro da igreja, Jesus está fora da igreja e Ele está batendo. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a igreja tem pecado, Ele não pode estar presente. Com os nossos pecados nós colocamos Jesus para fora. Mas Ele ama a sua igreja, Ele ama a sua igreja, e Ele tanto ama a sua igreja que Ele está lá batendo.
todos os dias, dia após dia, hoje, amanhã e sempre, sempre, até o dia da sua vinda. Ele está batendo. Abra a porta, irmão. Arrependa-se, seja diligente. Vamos servir a Deus, vamos confiar em Deus, vamos nos arrepender dos nossos pecados. Vamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos, irmãos, de Jesus. Nós precisamos de Jesus. É só Jesus e mais nada. Se alguém disser que você é louco mesmo, porque acredita em Jesus. O mundo não pode crer porque é loucura para os homens crer em Jesus. Mas nós cremos porque nós somos loucos por Jesus. E é por isso que Ele está todos os dias batendo na porta, para que mais loucos por Jesus possam abrir a porta e arrepender-se dos seus caminhos. Arrependa-se, irmão, arrependa-se. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus está sentado à destra de Deus Pai, num alto e sublime trono. E Ele diz que se nós abrirmos a porta dos nossos corações, nos arrepender dos pecados, Ele vai nos colocar assentados juntamente com Ele no trono de glória, com uma coroa e com uma veste de glória. Aleluias! Aleluia! Sabe o que o profeta Isaías diz? Lá no capítulo 6 de Isaías, ele diz assim: o ano em que morreu o rei Uzias, eu vi um alto e sublime trono. É o trono de Deus. É o trono de Deus. Mas por que Isaías viu o alto e sublime trono de Deus? Porque agora já não existe mais barreira, não tem mais rei. Irmãos, nós precisamos fazer os reis que nós construímos morrer. Mata todos eles para poder enxergar a glória e a presença de Deus e o trono de Deus. Enquanto nós estamos construindo reis, enquanto nós estamos construindo pessoas, enquanto nós estamos colocando as nossas riquezas, as nossas coisas, tudo na frente de Deus, de Jesus, nós nunca poderemos ver o alto e sublime trono. Isaías viu porque o rei morreu. E é isso que nós precisamos fazer hoje aqui esta noite. Nós precisamos fazer morrer o Uzias que tem nos afastado da presença de Deus, que impede nós de podermos ver a sua glória e o seu poder. Nós precisamos disso, irmãos. Precisamos de arrependimento. Precisamos enxergar Jesus como nosso Senhor e Salvador. É só Ele. E assim Ele acaba com toda a trajetória da igreja. A igreja passou por várias etapas, irmãos, e a última etapa, lamentavelmente, é uma etapa trágica, porque a sua igreja se desviou do caminho do Senhor e trocou Jesus pelas suas riquezas, pelas suas alianças com o mundo, se prostituiu com o mundo, foi incrédula, mas Ele ama a sua igreja. Ele ama a sua igreja. Ele ama cada um de nós, irmãos. Ele ama cada um de nós. Que nós possamos entender e reconhecer que é só Jesus e mais nada. Ponto final. É só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Mais nada. Mais nada. Nada no caminho. Nós não podemos continuar a caminhada cristã, irmãos, com incredulidade. Nós não podemos continuar a caminhada cristã com pecados e trocando Deus por qualquer coisa desse mundo. Nós não podemos. Nós não podemos. Nós somos igreja de Jesus, povo santo.
eleitos desde a fundação do mundo. Por isso nós precisamos arrepender-se dos pecados. Hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de perdão. Aqui hoje tem um rio de perdão todo para você. É uma avalanche, é um terremoto, é um tsunami de perdão sobre mim e sobre você aqui esta noite. Você só precisa fechar os seus olhos, se arrepender dos seus pecados e ser diligente, caminhar pelo caminho certo, fazer as coisas certas e crer que Ele é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluias, aleluias, amém. Vamos meditar lá em Salmo 27. Vamos ver aqui que essa palavra nos diz esta noite. Irmãos, eu estou falando todas essas coisas. Por quê? Porque nós estamos vivendo nos últimos dias. Salmo 27 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? Do Senhor. De quem terei temor? Do Senhor. Não é do mundo, não é do fulano, não é do Bertano, é do Senhor. O temor que nós devemos ter é do Senhor. O Senhor é o meu refúgio. De quem terei medo? De ninguém, de nada. Você só precisa temer a Deus sobre todas as coisas, porque se você temer a Deus sobre todas as coisas, nada vai te fazer parar, nada vai te fazer retroceder, nada, absolutamente nada, porque quem teme ao Senhor não tem medo de nada. Aleluias. Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Nada que se levanta contra a igreja do Senhor prosperará. A igreja do Senhor é triunfante, ela é vitoriosa em Cristo Jesus. Nada pode parar a igreja de Jesus, absolutamente nada. Absolutamente nada. Quando o inimigo se levanta, é para cair, porque ele já está derrotado. Ele já está derrotado. Ele ruge como leão, porque ele não é o leão. Nós é que temos o leão da tribo de Judá, verdadeiro, poderoso, do nosso lado. Aleluias! Aleluias! Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante no Senhor. Aleluias, aleluias, glórias ao teu nome. Santo, santo é o Senhor. Santo, santo é o Senhor. Ah, Deus. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Só uma coisa a igreja tem que desejar do nosso Senhor Jesus Cristo: estar na sua presença e mais nada. É só isso que nós precisamos desejar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo: a sua presença, o seu poder, a sua graça. É só isso que nós precisamos, irmãos. Nós não precisamos de ninguém do mundo para defender a igreja. Ninguém do mundo pode defender a igreja. Ninguém. Em nome de Jesus, é só Jesus, nós precisamos estar na sua presença, aleluia, pois no dia da adversidade, Ele me guardará, protegido em sua habitação, no seu tabernáculo, me esconderá e me porá em segurança sobre os rochedos, então triunfarei sobre os inimigos que me cercam, e em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações e cantarei louvores ao Senhor. Aleluias, aleluias. Irmãos, é poderoso, irmãos, é poderoso. O nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é poderoso. Ele abre portas que ninguém pode fechar, e Ele fecha portas que ninguém pode abrir. Irmãos, nos dias que nós estamos vivendo hoje, não tenha medo,
Não tenha medo, creia em Deus. Não tenha medo, creia em Deus. É isso que Deus me mandou falar aqui esta noite. Não tenha medo, creia no Senhor. É só isso que nós precisamos, crer e estar na presença do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele é poderoso. Irmãos, todos aqueles que se levantam contra o Senhor dos Exércitos vão cair. Vão cair. E nada vai mudar isso. Nada vai mudar isso. Mesmo que pareça que nós estamos perdendo, mesmo que pareça que nós não conquistamos, que nós não estamos avançando, é mentira do diabo. É mentira do diabo. Ele é mentiroso, enganador desde o começo. Nós estamos sim vencendo e triunfando sobre toda obra do maligno. Em nome de Jesus, porque Ele é o Senhor da igreja e é só Ele que intercede pela igreja. Nós estamos vencendo, irmãos, nós somos mais do que vencedores, muito mais do que vencedores, nós somos filhos de Deus, vitoriosos em Cristo Jesus. Você precisa crer nisso, irmãos. Eu e você precisa crer nisso. Eu e você. Irmãos, parece que o peso da glória de Deus, né? Quando nós falamos sobre pecado, falamos sobre manchas, né? Parece que isso incomoda, isso nos faz refletir. Mas, irmãos, não é sobre isso que eu vim falar aqui esta noite. Eu só vim mostrar para vocês que nós estamos nos últimos dias e que nós precisamos ficar alertas com as nossas decisões, qual o caminho que nós estamos trilhando. E se você sair daqui esta noite crendo e confiando em Cristo Jesus somente como seu Senhor e Salvador, e que Ele pode todas as coisas, essa é a palavra que Deus mandou essa noite. É isso, irmãos. Creia no Senhor. Creia no Senhor.